Olá, todo mundo! Alô, você! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e aqui é o Mundos Internos, onde a gente observa o comportamento humano e tenta aprender alguma coisa. Essa aqui é uma série de vídeos onde a gente está lendo um livro chamado O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. Esse aqui é o segundo vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro, eu recomendo que você volte, assista o primeiro e aí continue na playlist que vai ter todos, tá bom? Já no início do vídeo eu peço para que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Tem muitas pessoas que assistem os meus vídeos e que não se inscreveram no canal. Gente, se inscreva, aí vocês podem comentar, podem mandar sugestão, podem mandar a história de vocês. Participem da comunidade que vai ser bem bacana, tá bom? Muito bem, nesse vídeo de hoje a gente vai ler o capítulo 1 deste livro. A gente leu a introdução no outro, né? O capítulo 1 aqui, ó, tá? Se você tem o livro, você pode acompanhar a leitura, e aí eu vou parando e fazendo meus comentários, e aí vocês vão me dizendo aqui se vocês concordam ou não, deixe o comentário de vocês também. Podem comentar o que vocês quiserem, concordando, discordando, só sejam respeitosos, por favor, tá bom? Muito bem. Capítulo 1. A paralaxe. Ouvimos incessantemente ao nosso redor o som invariável, que não é um eco de fora, e sim a ressonância de uma vibração de dentro. Marcel Proust. No Caminho de Swan é o livro dessa citação. Uma paralaxe, segundo Oxford English Dictionary, refere-se ao aparente deslocamento e mudança na posição de um objeto em relação a outros objetos. O que muda é a visão do observador dirigida ao objeto. A palavra tem sua origem no grego e no francês e significa mudança, troca e inclui outros pontos de vista. Esta exploração é uma janela pela qual se percebe a ausência do pai. Uma paralaxe focada nas perspectivas mais sombrias. Esses relatos têm o objetivo de suscitar, de escapar dos grilhões e depressão debilitante, e posteriormente trazer autoafirmação e criação. Elas ilustram e revelam o complicado mapa da psique. A dinâmica forma um caleidoscópio de imagens que revelam perturbações na alma, desalinhamento e correções. Para encontrar seu cerne, a filha tem que olhar para dentro de si, de modo a encontrar sua história de vida. A paralaxe da perspectiva dela se altera ao reconhecer os distúrbios do pai ausente. Peneirar e descascar as camadas do tempo, as respostas aprendidas e os desejos que encobrem a realidade leva muito tempo. Mediante tudo isso, a filha começa a sentir, pensar, refletir e se descobrir. Vejam, isso aqui é o que a gente vê muito no consultório, tá? É como funciona quando a pessoa se depara com isso. Ela se depara com uma realidade que ela não tinha se dado conta. Não que ela não soubesse. A gente sabe que o pai falta. A gente vive desse jeito, né? O pai não está ali. Existe uma ausência. A gente toca a ausência muitas vezes. Mas quando ela se depara que isso... Ó o barulho. Eu vou fechar a porta, peraí. Voltando, espero que o barulho não tenha ficado muito alto. Quando ela se depara com isso, sabe? De que existem consequências na vida adulta dela. Pela falta do pai na infância, ou pela falta do pai durante a vida toda, muitas vezes. E essa falta pode ser uma falta que a pessoa quis, do tipo, o pai foi embora, ou uma falta onde a pessoa não quis, o falecimento do pai, por exemplo. Né? De qualquer forma, é falta. De qualquer forma, é ausência. Vamos lá. Reflexões pessoais e coletivas abrem feridas e revelam estragos e padrões, dando oportunidade à filha de descobrir o que pode ser transformado. Minha ênfase nesse livro é explorar a vida psicológica afetada, pessoal e coletivamente, pelo pai ausente. Focar na filha é uma paralaxe, uma surpresa e uma mudança proposital de ênfase. A filha é um dos arquétipos femininos que precisa ser explorado, para promover uma cura individual e coletiva. Para desvendar os problemas causados pela ausência paterna, a filha recorda o que foi perdido e danificado, pessoal, cultural e psicologicamente. Ela encontra seu caminho através de gerações de feridas acumuladas, perdas, ausências e, no processo, difere do caminho do pai para o seu próprio.
Então veja que o processo terapêutico, nesse caso, é mudar o olhar, por isso a paralaxe, né, você muda o foco, você tenta enxergar de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Você tenta reconhecer em si os motivos pelos quais você é como você é, os motivos pelos quais você age como você age. Então é bastante interessante. Um mito de traição. No mito grego de Ifigênia, seu pai Agamenon sacrifica-a em troca de vento para navegar para a guerra de Troia. Enquanto o exército grego se prepara para partir para Troia, Agamenon mata um cervo sagrado, o que enfurece a deusa Ártemis. A deusa então acalma os ventos para que os navios não possam zarpar. O vidente Calcas informa Agamenon que para apaziguar a deusa, ele deve sacrificar Ifigênia. A princípio relutante, Agamenon acaba sendo forçado a concordar. Ele mente para sua filha e para sua esposa, dizendo que Ifigênia se casará com Aquiles antes de partirem. A mãe e a filha alegremente vão ao porto de Aulis e se deparam com a terrível verdade. Aquiles, não sabendo que seu nome for usado na mentira, tenta impedir o sacrifício. Ifigênia decide se sacrificar, por honra e de sua própria vontade. A versão mais popular do que aconteceu diz que, no momento do sacrifício, Ártemis substituiu Ifigênia por um cervo, e o vidente Calcas, a única testemunha, permaneceu em silêncio. Ártemis levou Ifigênia à cidade de Taurida, onde ela se tornou sua sacerdotisa. Esse mito mostra a história arquetípica da traição perpetrada pelo pai ao usar sua filha para benefício próprio, o resultado sendo a morte dela. Ela é prejudicada pela ganância pessoal e necessidade de glória do pai. Como muitas histórias e realidades, essa revela uma das várias repetições da filha traída, abandonada e morta, seja física, como nessa história, ou psicologicamente. Desde a infância, continuamente criamos narrativas complexas a partir de palavras, linguagem corporal, emoções, imagens, rituais e interações para articular a nossa vida. O crescimento psíquico ocorre em relação às experiências de um pai e de uma filha com ele. Quando o pai é ausente, ele negligencia o relacionamento com ela. Ele passa a ser associado com anseio, tristeza, amor frustrado, raiva e fúria, opressão e desejo. Esses sentimentos contraditórios causam estresse ao corpo e à alma, e disso emerge a urgente necessidade da filha se encontrar. A ênfase aqui está na traição do pai, na quebra da boa promessa paterna, na privação de apoio e amor, seus efeitos na mente, corpo e amor da filha por si e pelos outros. O principal contexto em que a traição é vivenciada é o da família, pois é ali que o pacto do primeiro amor é acordado. Um pacto que ameaça e simultaneamente possibilita o nascimento psicológico individual. Um pai ausente oprime à medida que está e não está por perto. Sua ausência contribui para uma autoimagem inadequada, infantil e diligente. A filha também pode ser ambivalente sobre sua vida, irritada e deprimida. Então vejam, esse sentimento muitas vezes que as mulheres têm de serem traídas, às vezes ela está lá na infância. Porque quando o pai a abandona a família, não só ela, né? Abandona a todos. É uma traição. É um sentimento de traição. E que ela vai levar isso para sempre. Então ela vai ser uma pessoa desconfiada, irritada, deprimida. Talvez fique redundante aqui os meus comentários no sentido de endossar o que o livro está dizendo, mas é que é muito comum, muito estudado, muito amplamente divulgado e de fato existe comprovação científica de que somos afetados pelas ausências, né? E a do pai é uma grande ausência, importante ausência. Vamos lá. É esperado que o pai encoraje uma vida emocional e de valor, mas ele não o faz. O que a filha recebe no lugar do amor é um vazio ao qual ela não pode se apegar com segurança e nem se separar. Isso é muitas vezes acompanhado por atitudes masoquistas e sem amor, voltadas para si mesma em sua maioria. O resultado é uma confusão e negação de autonomia. Ela está, de fato, aprisionada ao pai ausente e nesse lugar permanece inconsciente. O distúrbio causado por um pai ausente no começo da vida pode levar uma filha a odiar
e se distanciar não apenas dele, mas também de outros homens, e não conseguir acessar a esfera masculina e feminina dentro de si. Então, veja, acontece a aversão dos homens, mas também acontece a busca pelo pai ausente, sabe? A mulher vai procurar no relacionamento amoroso, afetivo dela, o pai que ela não teve. E isso não é consciente. Não é que ela vai deliberadamente procurar o pai, não. Ela vai buscar alguém, um homem, o marido, que preencha este lugar paterno que para ela é um buraco, é uma falta. Entenderam? Muitas filhas são criadas no mito do romance pai e filha. Mas esse mito é verdadeiro? Por que essa história foi aceita como verdade quando um pai está raramente presente? Manter-se fiel ao mito do pai que governa e tem autoridade também envolve ramificações quando a filha renuncia o significado de sua existência. A ausência de um pai configura em uma filha angústia e decepção, muitas vezes matando sua criatividade e vitalidade. Seus esforços são marcados por depressão, ansiedade e relações conturbadas. Tá vendo as relações que eu te falei? É isso, ela vai buscar o pai que ela não teve, e aí e que pai é esse que ela não teve? Ela não conhece, ela não sabe. Então ela acaba aceitando qualquer coisa, entendeu? Que se pareça com o pai. E aí não tem critério, entendeu? Não é, ela não tem os limites próprios. Ela vai buscar alguém que cure essa falta. E aí ela acaba muitas vezes em relacionamentos abusivos. Muitas vezes. Porque ela não tem filtro. Não importa, qualquer coisa serve, porque não tem nada ali, é um buraco, é um vazio. Então, se preencher o vazio, tá valendo, entendeu? Aqui tem uma parte que tá em itálico, tá? A Aurora sonhou com uma fila de homens usando ternos e chapéus. Seu pai estava com eles a uma certa distância dela. Os homens tinham câmeras iguais às do tempo de seu pai. Ela poderia ir com eles, porém notou outro homem vestido com roupas modernas, sentado à beira da estrada, em uma mesa cheia de coisas adoráveis, também da época do pai. Ele sugeriu que ela se sentasse, e ao sentar-se, lhe deu um iPhone cheio de fotos da casa dela, da área do outro lado da rua e uma de suas poetisas favoritas. Conforme discutíamos o sonho, esse era o sonho da Aurora. Conforme discutíamos o sonho, a Aurora não pensou em associar os homens com o pai, embora isso possa ser uma associação óbvia. Ela havia sido tão magoada e cruelmente rejeitada por ele que apagou tudo menos a tediosa reação do dever. O sonho trouxe à tona memórias do estoicismo emocional e a falta de amor ou bondade dele. O pai de Aurora era ausente de forma radical, até mesmo beirando a perversidade em sua falta de atenção. Para o mundo, ele era exaltado e o centro das atenções. Um homem bem carismático. Em casa, porém, era cruel e egoísta. Uma presença patriarcal, severa, exigente, ameaçadora. Raramente presente, cheio de regras de como ela deveria ser e como ficava aquém de suas expectativas. Eu comentei isso há pouco, né? De que o homem pode ser essa figura amedrontadora também, né? Então a ausência nem sempre é ele não estar ali. Às vezes esse buraco está nessa figura autoritária, que causa mais medo do que traz uma relação amorosa. O contraste era confuso e ela não podia contar a ninguém como sofria com a falta do amor de pai. Quem acreditaria nela? Além disso, ele ou a ignorava, ou seus comentários dirigidos a ela eram desdenhosos. E aqui eu vou fazer um novo comentário de como a gente trata os filhos. Vai fazer com que eles sejam pessoas bem-sucedidas ou não, felizes ou não, realizadas ou não. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos sobre criação de filhos também. Deem uma olhadinha lá, eu vou deixar aqui no card para vocês, mas vão depois, tá bom? Deem uma olhadinha, porque é exatamente isso. A forma com que a gente trata os nossos filhos vai fazer com que eles sejam pessoas que consigam ser realizadas no futuro ou não. Continuando. Nada do que ela fazia era reconhecido como bom. Mesmo assim, ela antecipava sua chegada em casa.
Seu pai tinha uma grande biblioteca e Aurora sorrateiramente pegava os livros que amava ler. Ela não contava ao pai, pois sabia que seria castigada ou humilhada. Contudo, ele era melhor do que sua mãe, que a ignorava completamente. Gente, aqui tá pesado, né? Não tem apoio de nenhum dos lados, nem pai nem mãe, né? No sonho, o homem à beira da estrada, embora estivesse sentado com uma bengala e aparentemente cansado, tinha coisas adoráveis da época de seu pai. Ela poderia tirar uma foto com um iPhone, uma câmera moderna, e observar os arredores do seu ponto de vista. Não precisava ir na direção do pai, embora o sonho paradoxalmente reconheceu algum valor ali. Talvez ela ainda descobriria o valor que havia sido obstruído pela atitude abrupta, fria e desdenhosa dele para com ela. No momento, ela estava em uma encruzilhada. O relacionamento havia terminado, sua carreira estava incerta, e alguns problemas físicos precisavam de atenção. O sonho e suas associações ilustravam a divergência do pai, suas normas e autoritarismo. No entanto, será que Aurora manteve uma identificação inconsciente com ele, embora tivesse determinado ser o contrário? O seu relacionamento mais importante durou muitos anos, e foi uma pessoa igualmente distante e impassível. Alguém que queria tudo feito, mas que expressava pouco afeto e mantinha pouco contato. Ela tinha que provar o seu valor continuamente. Suas necessidades não eram atendidas, mas também não estava em contato com elas. Aurora não tinha um lugar onde encontrar cuidado. Há muito tempo, ela aprendeu que não poderia procurar o pai para nada, pois ele reagiria apenas com frieza, proibições e a acusaria de querer demais. Mesmo quando criança, ela não podia pedir pela atenção dele. Evitava-o tanto que tinha poucas memórias e nunca questionava a situação, pois não havia respostas. Com o passar dos anos, após cada evento perturbador ou desagradável, a Aurora confinava suas emoções em seu interior. Nunca as compartilhava, pois se sentia rejeitada e desconectada. Toda sua energia foi direcionada para sua carreira como executiva de alto escalão, e frequentemente trabalhava cerca de 100 horas por semana. Vejam, né, o fato de ela ser desconsiderada na infância, não ser ouvida, fez com que ela levasse isso para a vida adulta. Ela continuava agindo dessa forma, como se ela fosse desprezada, e ela procurou alguém que fizesse isso para ela, né, fizesse isso com ela. Eu entendi aqui que o relacionamento que ela teve duradouro foi alguém que a tratava como o pai a tratava. Vejam como a gente faz a conexão, né, mesmo inconsciente, de que a gente vai buscar. Isso é de conhecimento popular, né? A gente buscar alguém que é parecido com o nosso pai. Continuando. Após a morte do pai, ela reconheceu o vazio de sua vida emocional e deixou o relacionamento com a mulher que sentia ser sua família. Embora o relacionamento fosse emocionalmente vazio, era tudo o que ela conhecia. Quando começamos a nos encontrar, Aurora estava com cerca de 40 anos, e essa era sua primeira jornada terapêutica ao seu si mesmo. Com o tempo, ela começou a valorizar o que mostrou ser seu rico mundo interior, esperando ansiosamente pelos sentimentos que agora notava, os sonhos dos quais lembrava e dos pensamentos que tinha. Aurora se interessava em aprender mais e juntar as peças de sua vida. Com a ausência de seu pai, de sua falta de emocionalidade e de sua rejeição das necessidades dela, Aurora aprendeu a evitar a si mesma. Isso se repetiu no seu principal relacionamento por 15 anos, até após a morte do pai, quando as emoções transbordaram. Como ela disse, havia detonado sua vida e avidamente explorava o que havia ignorado. Vejam, né? A gente vai carregar a ausência do pai para a vida adulta. A gente vai pautar as nossas relações amorosas conforme a gente teve a nossa relação com o nosso pai. Essa é a relação que a gente faz. Não é consciente, mas a gente faz. Então, gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acham disso? Vocês reconhecem alguma coisa aqui em relação a vocês? Como foi para vocês a relação com o seu pai? Como vocês
foram criadas? Como ele tratava vocês? Como foi isso? Vocês sentem que existe uma relação do passado com o hoje? Me contem aqui nos comentários. A gente vai continuar a leitura desse capítulo no próximo vídeo, mas antes de ir embora, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e eu quero muito, muito, muito agradecer vocês que estão aqui. Muito obrigada por acompanharem. Eu espero que esteja sendo de valia para vocês. Vai aprofundar mais esse livro, tá? Ele vai ser mais profundo. A gente vai, durante a leitura dele, você vai ver que ele vai trazer várias histórias de várias pessoas, e são histórias reais, são pessoas reais, com nomes trocados, obviamente, que a autora teve esse cuidado, né, para não expor ninguém. Mas eu quero que vocês consigam se sentir acolhidas, se sentir pertencentes a esse universo que é seu. Novamente, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Fran Maciel, esse aqui é o Mundos Internos, e a gente está vendo essa leitura que é uma verdadeira terapia em conjunto. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!